Bom dia, irmãos, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar o estudo de Apocalipse. Esse é a nossa primeira aula sobre o Apocalipse. Vai ter um paralelo em relação a livros como Daniel, como Ezequiel, ao longo das aulas. Então é sempre importante que os irmãos estejam acompanhando os textos, façam as reflexões, as leituras, né, para um melhor entendimento em relação àquilo que está na palavra do Senhor. Antes de iniciarmos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigada por esse tempo, Pai, em que podemos olhar para a Tua palavra, Deus querido. Obrigada porque podemos estudar, aprender, podemos nos colocar diante de Ti e que seja o Senhor a nos ensinar. Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre nossos corações e que nos aproxime ainda mais do Senhor, porque quando olhamos para a Tua palavra, nós não precisamos de um conhecimento, Senhor, seja ele teológico, seja ele de literatura, mas nós precisamos aprender de Ti para viver, para que possamos viver aquilo que está na Tua palavra. Ajuda-nos nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, começando o nosso estudo aqui sobre Apocalipse, né? Apocalipse é o livro da revelação, a revelação que foi dada a João, né? Ao discípulo João, quando ele estava preso, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Esse exílio, é bom a gente entender, né? Que não é um exílio como a gente concebe hoje em dia, em relação a governos e a formas de organização de sociedade, que o exilado muitas vezes ele pede, né, um apoio político e ele fica protegido, né, ele vai seguir a sua vida em outro país, por exemplo, né. Aqui não, esse exílio de João é porque ele estava de fato preso, né, era uma prisão onde ele estava para que ele ficasse longe, né, das pessoas, longe da possibilidade de falar do Evangelho. Ele havia sido condenado por conta da pregação da palavra do Senhor, por conta de falar de Jesus para as pessoas, tá? E aí, nós temos os objetivos, como sempre, né, gerais e específicos, e é muito importante que os irmãos compreendam o que é esperado, né? Quando a gente fala de objetivos, é o que é esperado que os irmãos compreendam ao final da aula, né? Então é esperado que, né, os irmãos possam conhecer o propósito do livro do Apocalipse e a revelação, né, dessas profecias lá no Antigo Testamento. E compreender também que o governo de Deus sobre a história e sobre a sua própria vida. Então hoje a gente vai ter que entender bastante que esse governo do Senhor, ele é sobre a nossa vida, né? Às vezes a gente quer olhar para as profecias e também para o livro do Apocalipse numa visão mais macro, né? Numa visão de organização social mesmo, política, geopolítica, mas nós temos que entender que existe a soberania do Senhor sobre a nossa história, né? O governo do Senhor sobre a nossa própria vida. Então a gente tem que entender, né, como que há essa influência, né, de Deus na nossa vida e naquilo que nós traçamos para nós, né, junto com o Senhor. Aí isso nos leva aos objetivos específicos, né, que é entrelaçar essas profecias do Antigo Testamento com o Apocalipse, partilhar experiências, né, com a soberania de Deus na sua vida e expressar a esperança no fato de que Deus é soberano. Só o Senhor é soberano, só o Senhor é a nossa esperança, né? Então, o nosso textuário ele está em Apocalipse 1:8, quando nós temos, né, essa frase do Senhor se revelando, né, do Senhor se declarando, né, para João. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, ele é o Todo-Poderoso, né? E aqui o que a gente vai compreender nessa série de estudos que vão se seguir a partir de hoje é que a mensagem principal do Apocalipse. E esses estudos, eles têm que dar para nós ferramentas, né, para compreender. Então, iniciando essa compreensão, nós temos que nos lembrar, por exemplo, lá do livro de Daniel, né? Quem já quiser abrir a sua Bíblia pode abrir. Lá em Daniel, no capítulo 1,
nos versículos 1 e 2, nós temos o seguinte registro. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção no versículo 2, quando ele diz: E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, né? Então, o próprio Deus entregou Israel à Babilônia, né? Às vezes a gente diz, é porque Nabucodonosor tomou a Babilônia, né? Tudo bem, mas quem permitiu, quem entregou foi o próprio Deus, né? E aí a gente tem toda a questão da desobediência do povo de Israel, a gente tem toda a questão da falta de sujeição, né? Da falta de submissão desse povo em relação a esse Deus, né? E aí, quando o povo se afasta do Senhor por conta da desobediência, eles ficam entregues a eles mesmos, né? E o Senhor permitiu que eles fossem entregues à Babilônia. Então, nós temos as visões, né? E aqui nós vamos começar a olhar para nós mesmos. Quando nós temos as visões do profeta Daniel, e elas vão lá do capítulo 7, né, até o 12, os irmãos podem fazer essas leituras lá, né? Nós temos algumas coisas específicas que acontecem em relação ao povo de Israel, mas nesse momento nós vamos olhar para nós. Porque ali, quando nós olhamos para o texto de Daniel, nós temos o governo de Deus ao longo da história, né? Ao longo da história de Israel e, consequentemente, dos povos que estavam em volta dele e interagiam com esse povo de Israel. Mas nós também temos que olhar para esse livro e identificar o Deus que governa a minha vida, né? Então, o governo do Senhor sobre a minha vida, como que tá? Como que é? Né? Eu consigo traçar esse paralelo, eu consigo identificar que o Senhor de fato governa a minha vida. Então, por exemplo, lá no capítulo 7, né? Nada que acontece é aleatório. Deus, ele tem o domínio sobre todas as coisas, né? Então eu pergunto, o Senhor tem o domínio sobre todos os acontecimentos da minha vida? Tá? E vocês perguntam para vocês mesmos, né? Em Daniel 8, né, para Deus o governo celestial não tem nada a ver, né, com os carneiros e bodes, que envolvia a questão do sacrifício, a questão da expiação dos pecados, mas tinha a ver com o quê? Com o Cordeiro de Deus, né? Então você, será que nós já temos plena noção do que foi o processo, né, o que foi a expiação do Cordeiro Santo de Deus sobre a nossa vida, né, nas nossas vidas? Daniel 9, né? Ali a fé de Daniel, ela é assim, ela é reafirmada, né? O cativeiro ele ia terminar dali 70 anos, né? Isso se o povo se rendesse ao Senhor. E nós, como que nós temos a nossa fé reafirmada, né? Cada vez que o Senhor fala conosco, como que a nossa fé ela se fortalece? E se eu penso, né, e você pensa que você estamos numa prisão, numa dificuldade, numa tribulação, né? Será que nós nos voltamos ao Senhor, esperando dele essa esperança, ou será que nós nos afastamos do Senhor, né? Aí Daniel 10, mesmo sendo amado por Deus, né, existia sofrimento na vida de Daniel. E aí, muitas vezes, né, pelo sofrimento, o Senhor vai se revelando a Daniel ao longo da sua vida. E nós, né, você, como que nós reagimos ao sofrimento? Será que o sofrimento, ele permite com que a gente continue na presença do Senhor? Ou será que pelo sofrimento nós nos afastamos porque nós entendemos que Deus não cuida de nós, né? Por exemplo. E o Senhor, ele tem o poder mesmo, né, de usar, de interferir no sofrimento da nossa vida, tanto para aliviar, quanto para cessar e também para nos ensinar, né, nesse meio do sofrimento. E aí nós temos Daniel 11, o juízo de Deus, né, o juízo de Deus sobre um povo que se afasta dele. E nós temos que ter a plena convicção de que se de fato nós somos povo do Senhor, né, se nós estamos perto do Senhor,
nós temos um advogado junto ao Pai, mas se nós não nos aproximamos do Senhor, a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já sabe que a gente será julgado junto com os outros, né, que não querem saber de Deus. Então, qual é o nosso posicionamento e qual é o entendimento que nós temos sobre o governo de Deus em relação ao seu juízo na nossa vida? Porque nós merecíamos esse julgamento, né? E de fato, nós não teremos por conta da misericórdia do Senhor. Então, quando a gente olha ali para o livro de Apocalipse, né, e depois a gente vai começar a olhar, né, a entender que, na verdade, são cartas, né? Nós temos ali um encorajamento para as igrejas da Ásia que estavam passando por uma série de perseguições. Então, essas igrejas, elas eram perseguidas. Nós temos que entender que as igrejas não eram como são hoje, né? Que é uma instituição, que faz parte de uma organização social, que tem um CNPJ, existe um respeito social em relação, né, às autoridades constituídas ali na igreja. Isso não existia naquela época, né? Então, as igrejas, literalmente, elas eram as pessoas nas suas casas e quando se reuniam, né? E percebam que era uma invasão, então, de casas, né? Os soldados invadiam as casas para levar cativos, né? Os que eram identificados como cristãos. E eu acho muito interessante quando a gente pensa, né, o identificados, porque se a gente pensar que hoje, né, existe uma lista de membros nas igrejas, né, existe essa organização administrativa, talvez seja até mais fácil identificar as pessoas, né, o fulano é da Igreja Batista, né, em Porto União, da primeira igreja em Porto União. Mas naquela época não era assim, então como as pessoas se reuniam em casa, as pessoas elas eram identificadas pelo seu procedimento e com quem elas andavam, né? Então, eles eram chamados de cristãos porque eles eram parecidos com o Senhor, eles eram parecidos com Cristo, eles tinham algo que os identificava e os ligava ao Senhor, né? Então, quando nós olhamos para isso gera um temor em nós, né? Será que se fosse hoje nós seríamos reconhecidos, né, como cristãos por conta do nosso procedimento, por conta da maneira como nós nos portamos, né, com as pessoas, independente se fosse para ir para a prisão ou não, mas será que nós seríamos identificados? Ou será que nós somos identificados porque nós pertencemos a uma organização religiosa, a uma organização que tem uma história, que é respeitada, né? E que quando nós dizemos, eu vou em tal igreja, então a pessoa tem um olhar distinto por conta da igreja, da doutrina, do nome, né? Mas não por conta de nós. Eu acho que é uma reflexão que é muito importante e é muito pertinente, sobretudo aqui no livro de Apocalipse, porque o juízo do Senhor, ele vem, né? E aí, se nós estamos próximos ao Senhor, nós teremos um entendimento sobre isso. E se nós não estamos, nós já estamos julgados, né? Nas nossas próprias ideias, opiniões e tudo mais. Então, nós temos que pensar se aquilo que nos caracteriza como cristãos é, de fato, o nosso nome no hall de membros, né? Ou se o que nos caracteriza como cristãos é Cristo em nós, né? E aí, outro ponto importante que é trazido à luz aqui no livro de Apocalipse é a certeza do regresso de Jesus, né? Então, reforçar isso para os irmãos era algo que fazia, né, com que eles permanecessem firmes na sua fé. E aí a gente pode se perguntar, nossa, mas agora já são 2020 anos, né, que Jesus veio a essa terra, viveu 33 anos, morreu, ressuscitou, né? Ficou com os discípulos, falou que ia voltar e não voltou. E tem muitas pessoas que quando a gente fala do evangelho para essas pessoas, elas dizem, Jesus não veio até agora, não vai voltar mais, né? Então, como se o tempo de Deus fosse o nosso tempo cronológico, né? Como se ele olhasse para o relógio, para a agenda, igual nós olhamos. E não é assim. Mas, de qualquer maneira, essa revelação do Apocalipse, ela manteve o povo, né, que estava preso, que estava sendo torturado, que estava sendo perseguido, manteve esse povo firme na esperança de que Cristo retornaria em breve, né? E hoje é isso que também nos sustenta, é isso que sustenta a nossa fé. Nós podemos olhar, por exemplo, para esse livro, para a revelação,
e saber que nós conhecemos o fim da história. O fim da história é o Cristo que triunfa, o fim da história é o Cristo que busca a sua igreja, o fim da história é o Cristo que nos leva para a eternidade com Ele, né? Que enxuga dos olhos toda lágrima. Então, esse é o fim da história, né? E essa é a nossa esperança. Então, nós talvez estejamos num contexto diferente do que os irmãos estavam naquela época, mas o Apocalipse é para nós uma esperança. E ali nós temos um outro ponto muito importante do livro do Apocalipse, que é, inclusive, nosso texto áureo, né? Que é essa designação do eu sou, essa identidade do Senhor, eu sou, né? O alfa e o ômega. Então isso é uma declaração da eternidade do Senhor, né? E é ele demonstrando, olha só, olhem para as profecias, eu sou, né? O cumprimento daquelas profecias. Então, assim, no Antigo Testamento, a gente sempre ouve, né, ou fala até, é a sombra das coisas que viriam. Mas nós temos que entender que coisas que são essas, né? Sombra do quê que é isso, né? Então, o Apocalipse, ele elucida para nós aquilo que Deus quis deixar claro, né? Ele elucida para nós essas questões. E o primeiro ponto que nós temos que entender, né, é qual que é a relação entre as visões, né, que eu falei ali dos capítulos 7 a 11, mas os irmãos podem ver do 7 ao 12 também, quando forem fazer suas leituras, que relação que há entre as visões lá de Daniel, que são as profecias, e o livro do Apocalipse, né? E para essa primeira questão, é muito importante que vocês façam as leituras, e quando vocês fizerem, e vocês tiverem essa percepção, né, mais profunda, vocês terem as seguintes perguntas para refletir. Que coisas foram reveladas sobre mim mesmo na conversão? É entender que quando nós aceitamos Cristo, o Senhor, ele começa a revelar não só o amor dele por nós, mas também o nosso coração, também o nosso caráter, também a nossa vida, né? Ele começa a nos mostrar todas essas coisas. Ele nos sustenta, ele nos fortalece, mas porque ele mostra a nossa fraqueza, ele faz a gente entender isso também. Então, o que foi revelado sobre mim, mesmo na conversão? Né? Daniel, ele teve uma vida diante do Senhor, né? Daniel, ele teve uma história diante de Deus, e o Senhor foi revelando coisas a ele, por conta que o coração dele permitia que o Senhor se revelasse a ele, né? Então, quando nós conhecemos Jesus, o Senhor, ele se revela para nós como um pai de amor, como um pai presente, como um pai bondoso, sim, claro que sim. Mas ele também revela o nosso coração para nós mesmos, para a gente entender do que a gente é feito, né? Nós somos feitos de carne e nós precisamos nos colocar debaixo da guarda e da graça do Senhor, né? Aí o segundo ponto de reflexão que nós precisamos entender quando lermos esses capítulos, né? Como Deus mostrou a sua soberania na minha vida naquele momento. Então, aquilo que o Senhor revelou para mim, aquilo que Ele revelou para você, né? Como que Ele mostrou a soberania, né? É justamente aquilo que eu falei antes, é justamente fortalecendo, é restaurando, é curando, né? Mas ele primeiro revela a nós, aí ele age, né? E quando nós olhamos, né, para a terceira reflexão, então, como que a mensagem de Apocalipse mostra a soberania de Deus na minha vida hoje, né? Como que essa mensagem mostra? Eu tenho para mim, né, que é a eternidade do Senhor. Já faz algum tempo, assim, o Senhor tem me ministrado, né, sobre essa questão da eternidade. Então, quando eu penso, né, na mensagem do Apocalipse, na soberania de Deus, é a eternidade do Senhor. Porque nós somos limitados. O nosso tempo nessa terra, se a gente vive 80, 85, 90 anos, já é muito, né? É como está lá em Eclesiastes, essa questão do tempo. Vai chegar o tempo que tudo são dores. Então, percebam, nós somos limitados, a nossa natureza ela é limitada, mas Deus é eterno. A eternidade está com o Senhor, né? Então, como que ele se revela para mim hoje, né? Quando eu leio o Apocalipse? É na eternidade.
é em relação à eternidade. Com os irmãos talvez seja em outros aspectos, né, que também serão importantes, porque em tudo, todos os aspectos que o Senhor nos ministra são importantes. Mas para mim hoje é isso. E na sua vida, né, e na vida de vocês, como que tá? Como que é a mensagem do Apocalipse? Né? Percebam, irmãos, que nós temos que romper algumas barreiras, né, quebrar alguns paradigmas. Há pessoas que não gostam de ler o Apocalipse. Ai, porque é muito símbolo, é muito... Aí tem enfim, né? É muita simbologia, daí já usam a palavra simbologia até, né? É muita simbologia, é muito enigma. Irmãos, não tem nada disso. Se Deus não quisesse revelar a nós, Ele não tinha revelado, não estava escrito ali, né? Então é muito importante que a gente que conhece a palavra do Senhor e que busca a presença do Senhor e andar, né, em conhecer e seguir conhecendo o Senhor, né, como está lá em Oséias, nós temos que entender que nós precisamos conhecer, que a gente não pode simplesmente ter uma repulsa àquilo que é da palavra, porque a gente acha que não entende. Nós precisamos pedir do Espírito Santo que aquilo que Ele quer revelar na nossa vida, né, deixar como soberano na nossa vida, nos seja ensinado, nos seja ministrado pelo Senhor. Então nós temos uma atividade para fazer, né? Qual que é a virtude aprendida a partir da leitura ali dos textos, né? De Daniel e do nosso textuário de Apocalipse. Os irmãos vão poder fazer ao longo da semana, né? Eu já coloquei aqui que a virtude aprendida, né? Eu aprendi que. Então os irmãos podem fazer as frases estruturadas dessa maneira. O que eu aprendi com as leituras, né? Eu aprendi que, tá? Então eu aprendi que o Senhor é o começo e o fim da história. Não há nada que fuja do seu controle, não há nada que Ele não possa realizar. É isso que eu entendo quando eu leio Apocalipse. É isso que eu entendo quando eu leio Daniel. Porque não há nada ali que saia do controle de Deus, né? O Senhor, Ele inicia um processo, Ele finaliza aquele processo, nem que seja 70 anos depois, Ele termina. Nós somos limitados e nós olhamos para o tempo, né? A gente olha para esse timing que não é o mesmo do Senhor, mas não há nada que Ele não possa realizar. Então, os irmãos vão poder, após a aula e após as leituras, escrever frases, né, que expressem essa esperança. Que esperança? Do que eu aprendi? Né? Deus está conduzindo a história, Deus está conduzindo a vida de cada um, como que é, né? E aí os irmãos podem compartilhar, os irmãos podem colocar nos comentários, ou os irmãos podem, né, conversar uns com os outros sobre o que aprendeu, né? Qual virtude aprendeu lendo o livro, lendo esses textos, e podem, né, mandar ali pelas redes sociais também. Mas o que a gente aprende, né, quando nós lemos esse livro e quando nós buscamos, né, do Senhor aquilo que Ele quer nos ensinar? Irmãos, eu espero que vocês busquem, né, de Deus esse entendimento, que o Senhor os abençoe, né, que vocês fiquem bem essa semana e compartilhem, né, compartilhem as virtudes que o Senhor vai ensinando a vocês ao longo dos próximos dias sobre sobre esse estudo, né, que nós iniciamos de Apocalipse, porque com certeza o Senhor vai falar com cada um, com certeza o Senhor também vai desafiá-los a compartilhar a verdade dele, né, com os outros e sobretudo a identidade dele, né? Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o início e ele é o fim. Deus abençoe e até a próxima aula.